Vamos lá então? A história de hoje é o demônio no hospital. Essa história aconteceu há bastante tempo, hein? Deixa eu pensar. Eu era pastor de igreja local na época e foi bem no início do meu ministério também. Não bem no início, mas vamos colocar assim que era 2 anos, talvez 3 de ministério. Então, Mateuzinho devia ter uns 3 anos já. E eu já era conhecido pelo serviço para o reino de Deus como libertador. Porque, veja, cidade do interior, cidade pequena do interior, tem aquele pastor diferenciado para louvor. Então, quando tem uma festa na igreja, todo mundo chama aquele pastor para vir cantar. Tem aquele pastor que é bom de Bíblia. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente chama ele, ô pastor, dá um ensino pra gente aqui. E tem o pastor da libertação, o que expulsa demônios. Eu era o pastor da libertação da cidade. Então, as igrejas, quando tinham algum problema, obviamente não todas, né? Algumas nem sabiam que eu existia, outras tinham seus próprios pastores e não precisavam do auxílio, mas algumas igrejas várias vezes me chamavam dizendo, olha, a gente tem uma pessoa com problema aqui, você pode vir orar? E eu sempre orava, óbvio, e atendia e fazia tudo aquilo que eu ensino hoje no CETIB, tudo aquilo que eu ensino hoje na Escola Avançada de Libertação. Eu desenvolvi esse aprendizado, essa estrutura pedagógica da batalha espiritual no campo mesmo, fazendo, experimentando, errando às vezes, acertando e criando o meu método. Parece estranho falar o método, porque a unção é Deus quem derrama sobre o crente através do nome de Jesus, tá bom? Mas a técnica é o homem que desenvolve. Então eu desenvolvi uma técnica de libertação, uma forma de entender o mundo espiritual, de entender as pessoas, de trabalhar isso da maneira menos expositiva possível, né? Eu não quero expor ninguém e mais efetiva o possível também. Bom, nessa época eu ainda não era pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC, como eu sou, e nem em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos pela Universidade do Texas, que eu também sou. Eu era só um bacharel em teologia, se não me engano, eu já tinha feito mestrado, mas era um pastor de igreja local. Eu já tinha provavelmente o livro Bruxaria, 3 anos depois já tinha o livro Bruxaria, então eu já era conhecido como um libertador, já viajava o Brasil e fora do Brasil. Naquela época eu já havia viajado para fora do Brasil minha primeira vez, e, e eu tinha começado a fazer um trabalho de evangelização no interior. Seria a colônia, né? Você mora numa cidade e aí você vai para os vilarejos, para as linhas, né? Para o interior. Então você vai andar aí 10, 12, 15, 20 quilômetros do interior, estrada de chão, e lá tem vilarejos agrícolas, né? As comunidades agrícolas. E eu comecei a fazer um evangelismo em algumas dessas comunidades que tinham famílias com problemas espirituais, me chamavam para ir lá orar na casa, orar com pessoas, com crianças. Eu fui no interior orar com uma menina que via vultos, fui no interior orar com um senhor que também via vultos, demônios, enfim. E aí eu fui fazendo esse trabalho de evangelização. Por que eu estou contando essa introdução? Ela é importante para vocês entenderem como que isso chegou até mim, tá? Como que isso veio até mim. Aconteceu que lá numa comunidade no interior, onde eu havia estado orando com uma família, orando inclusive com o gado dessa família, coisas estranhas estavam acontecendo com o gado de leite dessa família, então eu fui lá orar, ungir o pasto, ungir as vaquinhas, enfim. E nessa comunidade, uma outra família, um senhor desapareceu. Tá? Um senhor de uns 58, 59 anos desapareceu. Eu vou chamá-lo nessa live de Seu Benedito. Eu, de fato, não recordo o nome dele, pouco provável que seja Benedito, não é? Mas, enfim, vai ser chamado de Seu Benedito. Aí o Seu Benedito desapareceu e a família ficou desesperada, ficaram o dia todo procurando ele, passou a noite, não encontraram ele e ele desapareceu de manhã cedo, passaram o dia todo procurando ele. Aí chamaram os vizinhos e todo mundo procurando. E de madrugada, 2, 3 horas da manhã, eles tiveram a ideia de procurar no cemitério, porque era o único lugar que eles não haviam procurado. E quando eles chegaram lá, eles encontraram o Seu Benedito no cemitério, completamente perdido, sabe? Com o pensamento desconexo, não falava coisa com coisa. E
sujo, tinha tentado abrir os túmulos. Então ele tinha forçado, né, a lápide dos túmulos e ele cavucado a terra com a mão. Ele estava bem afetado, num surto psicótico. A família conteve ele, ligaram para a ambulância o buscou, levou para o hospital. Então ele deu entrada no hospital, coisa aí de 4, 5 horas da manhã, e ficou lá. De manhã, 8 horas da manhã, o hospital me ligou. Na verdade, era a diretora do hospital na época, que ela era uma enfermeira. Essa enfermeira me conhecia por outros trabalhos junto com a prefeitura, com o prefeito. Conhecia minha esposa e, se eu não me engano, ela já havia ido na nossa igreja, algum culto, alguma coisa assim. Sabia quem eu era, sabia o que eu fazia. Essa diretora do hospital municipal, hospital pequeno, de cidade interior, me ligou e disse assim: pastor, tem um senhor aqui que ele está em surto psicótico, ele está vendo coisas, ele está falando coisas desconexas. Nós já aplicamos nele sedativos que, pela quantidade dos sedativos, nós não podemos aplicar mais, porque nós podemos causar uma parada cardíaca nele. A quantidade de sedativos que nós já aplicamos nele daria para derrubar um homem de 200 quilos, ele pesa 60 quilos, é um senhorzinho magro, pequeno. Ele está violento, nós tentamos colocar soro, ele arrancou, ele se cortou, ele bateu o corpo, o braço, perna, na cama, na quina das coisas, ele se cortou, se machucou. Ninguém consegue mobilizar ele. Ele está, nesse exato momento, dentro de um quarto do hospital e ninguém pode entrar no quarto. Se alguém entrar no quarto, ele avança e ele machuca. E nós estamos horrorizados, não sabemos o que fazer. Eu acho que é alguma coisa do mal que está nele. E eu queria ver se o senhor podia vir aqui nos socorrer. Eu falei, claro, me dá 2 minutos que eu chego aí. Eu, na época, não tinha carro, não tinha nada. Fui de a pé. O hospital era num bairro, mas era um bairro perto do centro. Saí correndo de casa, já estava acordado, obviamente, era umas 8 horas da manhã, já estava fazendo meu estudo e corri para lá. Quando eu cheguei lá, a cena era mais ou menos assim, ó. Então imagine um hospital, um corredor de um hospital antigo, nada moderno, que parece um hospital de filme, né? Parece um hospício. Deus perdoe falar isso. Aquele corredor. Todas as portas dos quartos estavam fechadas, porque eles fecharam as portas para o seu... Eu não lembro o nome que eu tinha dado dele. Benedito, será esse? Não sei. Para ele não invadir o quarto das pessoas. E só tinha uma porta na minha visão. Então eu entrava pela recepção, virava um corredor longo, virava à esquerda novamente. Quando eu virava à esquerda novamente, para a direita era o quarto para as mãezinhas, a maternidade. E para a esquerda era essa ala onde ele estava. Eu nem sei se o hospital hoje lá é assim ainda, porque ele sofreu uma grande reforma, um hospital particular sumiu, então hoje é um hospital muito moderno. Mas naquela época era assim, hospitalzinho municipal. Então eu virei assim o corredor e tinha esse corredor um pouco iluminado, tá? Porque estavam todas as portas fechadas, então a luz das janelas, da luz do sol não vinha, então só estava com a pouca luz do corredor. E um único quarto com a porta aberta do lado direito, e aí vinha uma luz de dentro. Desse quarto para lá um pouquinho, 4, 5 metros, tinham enfermeiros e outros funcionários parados, como se fosse uma barreira de contenção, parados. Não se movimentavam, não vinham para frente. E por onde eu vinha, acompanhado pela recepcionista, que não foi a diretora que me conduziu, tava outros enfermeiros e a diretora do hospital. Não tinha nenhum médico na hora no hospital. Quando eu cheguei lá, o ambiente era todo mundo com medo, ninguém sabendo o que estava acontecendo, todo mundo apavorado. E ela falou assim, olha, o ambiente está contaminado. O senhor gostaria de se aparamentar para entrar lá? Por quê? Porque ele havia se cortado, estava cheio de sangue. O correto seria eu colocar uma roupa tipo um avental, colocar uma máscara, luvas, talvez até óculos, eu não usava óculos naquela época,
Porque eu ia, se ele pulasse pra cima de mim, ele tava sangrando e eles não sabiam se ele tinha uma doença, alguma coisa assim. Então, enfim, é um ambiente contaminado. Eu, na época, jovem, destemido, eu falei, olha, não precisa de nada disso, eu entro ali e resolvo. Naquela época. Hoje, com certeza, eu pensaria diferente. E aí, eu entrei na porta, elas me contaram, né? Ela me contou um pouquinho que encontraram ele no cemitério, a família estava procurando. Eu perguntei primeiro para ela qual que era o quadro, qual que era o contexto, e falaram isso, e que ele estava vendo alguma coisa, ele estava vendo um bicho, um demônio, um diabo, ela falou na linguagem dela, alguma coisa ele estava vendo e ele repetia isso. Então eu já entrei no quarto sabendo essas informações. Então eu não tive nenhuma visão espiritual, ok? Para ficar bem claro, eu entrei já com informações do que estava acontecendo. E aí fica a dica para vocês que são libertadores. Quando você entra, quando você vai atender uma pessoa que está com surto psicótico, você precisa meio que fazer parte do surto, tá? Você precisa, para você conseguir a confiança da pessoa e conversar com ele, você tem que fazer parte do surto, tá bom? Eu já passei por isso várias vezes. Ah, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um irmão da igreja levou a tia dele, se eu não me engano, que ela era esquizofrênica sinestésica, ou seja, ela sentia coisas no corpo e ela criou na mente dela, né, a doença criou, que o vizinho dela era um feiticeiro e tinha vindo de noite e costurado um sapo dentro dela e ela sentia o sapo andando pelo corpo dela. Ela foi na igreja querendo que eu tirasse o sapo do corpo dela. E eu coloquei a mão, falei, tô sentindo o sapo mesmo, pera que eu vou fazer uma oração para tirar o sapo de você. Apertei um pouquinho assim, fingi que tirei, ela não viu, saí correndo no banheiro, dei descarga. E aí eu falei, olha, saiu o sapo, deixa eu orar por você e tal. E ela nunca mais sentiu o sapo dentro dela. Entendeu? Porque aquilo ali era um delírio causado pelo distúrbio de esquizofrenia sinestésico que ela tinha, tá? Então eu sabia que não era demônio, que era impossível alguém costurar um sapo dentro de você. Você não tem espaço oco que um bicho possa ficar andando vivo dentro de você. Você não tem, o corpo não é assim. Então eu sabia que era um delírio causado pela doença. Então eu entrei naquela paranoia dela para tentar aliviar essa dor, esse medo que ela estava sentindo e orientei a família que ela deveria procurar um psiquiatra e tomar os medicamentos que o psiquiatra ia ofertar a ela, tá? Nessa época eu nem tinha estudado neurociência, foi só o Espírito Santo que me deu essa direção para eu poder ajudá-la. Pois bem, como eu sabia que ele estava tendo um surto psiquiátrico e eu não sabia se era demônio ou não, mas era estranho, né? Porque ele tinha tomado anestésico sedativo, na verdade, sedativo, que dava para derrubar um cara de 200 quilos. Ele era um senhorzinho magro. Então tinha alguma coisa estranha. Então eu estava desconfiado de que ele tinha um demônio, estava nele, claro, por algum tipo de maldição que eu desconhecia, mas ele estava num surto psicótico, tá? Então era essa a minha ideia. Quando eu entrei na porta do quarto, a cena era uma cena de filme de terror, porque tinha bastante sangue no chão dele, porque colocavam o soro nele e ele arrancava, e quando ele arrancava, a agulha rasgava ele com a veia, e aí saía sangue. E ele se cortou no braço, se lascou assim. Eu acho que ele bateu numa quina de uma cama. Que tinha uma espécie de dobradiça na quina da cama para levantar a parte de trás do estrado, do colchão, para o paciente ficar meio que sentado. Tinha uma dobradiça e eu acho que ele bateu o braço ali, porque tinha uma marca assim, com um corte, que também estava sangrando. Tava tudo revirado, aqueles tripés, aqueles suportes para o soro estavam no chão, quebrado ali, caído no chão. A cama estava revirada. A mesinha tinha uma virada com uma bandeja ali, acho que provavelmente com remédios ou com comida, quiseram dar para ele de manhã, não sei. Tava tudo revirado. E ele tava sentado na cama, olhando de forma grave pro canto do quarto. Quando eu entrei, eu percebi que ele tava com uma roupa que eles trocaram nele. Eu não sei se os parentes na casa trocaram ou ali no hospital, como se fosse uma calça de pijama ou de alfaiataria, enfim, e uma camisa de pijama, assim, de botão. E ele tava com uma botina no pé. Uma botina, essas botinas de interior, marronzinha. E só com um pé. Só com um pé de botina. O outro pé tava com a meia. E o outro pé da botina tava no canto do quarto.
E quando eu entrei, ele tava olhando para aquele pé de bota, a botina. Sabe o que é uma botina? Que é uma bota um pouquinho maior. Inclusive, eu estou de botina porque nós estamos passando por essa época de chuvas muito fortes aqui, né, no sul do Brasil. E quando eu entrei no quarto, eu vi aquela cena, vi ele sentado. A cama era à minha direita, então eu entrei no quarto, percebam. Tenta imaginar, a cama à direita, meio torta, porque estava tudo revirado. Uma mesinha do canto, revirada, uma porta para um banheirinho e uma janela que dava para fora, onde estava entrando a luz. O negócio caído no meio do quarto, com sangue, e naquele canto lá, meio que embaixo da janela, meio que na frente da entrada da porta do banheiro, que estava fechada, a botina. E ele olhando muito gravemente, muito seriamente para aquela botina. Como eu já sabia que ele estava num surto, eu entrei e falei: seu fulano, ele não me olhou. Aí eu pensei, vou entrar na paranoia dele. Eu disse: como é que foi que colocaram ele dentro da botina, hein? Quando eu falei isso, ele parou e me olhou. E ele falou: você também tá vendo ele ali? Eu disse: tô vendo. Eu só não consigo identificar daqui que tipo de demônio que é. Mas eu sei que é um espírito que tá dentro da sua bota. Aí ele me olhou e disse: você viu ele? Eu falei: vi. E eu sou pastor. Eu fui chamado aqui para poder ajudar o senhor a tirar esse demônio da sua bota. Aí ele me olhou meio sério e ele falou: você é pastor da igreja tal? Eu não vou falar o nome da igreja, porque ele não gostava dessa igreja. Então eu não quero denegrir a igreja pelo apreço pessoal de alguém. Mas era uma igreja mais pentecostal, mais do interior, assim. Talvez que criticou alguma coisa, enfim, não sei. Você é pastor da igreja tal? Eu falei: não, sou pastor da igreja tal. Que eu sabia que não tinha lá na. A minha igreja só tinha no centro. E ele: ah, bom. Eu falei: eu posso sentar do lado do senhor para eu conversar com o senhor sobre como que nós vamos tirar aquele demônio da sua bota? Dele consentiu. Ele não falou pode, ele não fez assim, senta aqui. Ele meio que fez assim, sabe, bem leve com o rosto. E eu falei: senhor, dá licença. E eu fui entrando ali pensando: nossa, esse cara tem sangue, se esse cara tem uma doença, meu Deus. Mas, sabe, Senhor, maior do que o sangue dele é o sangue do Cordeiro. Nessa hora o Espírito Santo nos cobre. E eu sentei na cama dele, do lado dele, e perguntei para ele assim: o senhor, esse demônio estava no cemitério? O senhor trouxe ele lá do cemitério? Aí ele falou: esse demônio está me perseguindo lá no cemitério. Ele tirou ela de mim. Eu falei: ela quem, seu fulano? Ele falou: a minha véia. A esposa dele havia morrido. Eu falei: é mesmo? Foi ele que tirou? É. Ele me falou essa noite. Eu fui essa noite para falar com a minha velha e esse demônio estava lá. E eu perguntei para ele: aonde está minha velha? E o demônio falou: eu escondi ela de você. Por isso que ele no cemitério, ele foi de manhã no cemitério para falar com a esposa morta. E ele viu esse demônio no cemitério. E aí o demônio falou que tinha escondido ela. O que ele começou a fazer? Começou a virar os túmulos para achar a velhinha morta, que era a senhorinha companheira dele. Óbvio que tem uma mistura aqui de um surto esquizofrênico, psicótico, com um problema espiritual. Bem provável ele foi a alguma igreja, essa que ele citou, e alguém ou chamou ele de endemoniado, ou eu não sei o que se passou, eu nunca soube essa informação. Aí ele começou a me contar. Eu falei: senhor, ele matou sua senhora? Como é que foi? E ele começou a me contar que ela havia morrido e que um dia ele foi no cemitério para levar flores no túmulo e ela estava lá. E ele começou a conversar com ela. E ele passou aí sempre no cemitério conversar com a esposa morta. E ela dizia quando que ele podia ir, que horas que ele podia ir, de preferência para ele ir sozinho. Então ele começou a ter uma rotina de ir no cemitério. Eu acredito que o trauma da perda da companheira dele desencadeou
esse surto psicótico. Tá? Isso acontece, infelizmente. As pessoas que sofrem um trauma muito grande ficam doentes mentais. Não todas, tá? Mas acontece em muitos casos do transtorno pós-traumático. Então a pessoa passa por um trauma muito grande e aí perde uma capacidade mental, desenvolve uma doença, já tinha uma predisposição a ter doença mental e aí então isso starta na pessoa e é bem provável que isso aconteceu com ele e ele começou então a fortalecer, a doença começou a se fortalecer porque ele nunca falava para ninguém. E no interior, as pessoas, elas não têm muito conhecimento de saúde mental, talvez não pensem sobre isso, não é? Ah, o tio é mais quieto, ah, o primo é mais bravo. Ah, eles não pensam assim, ó, pô, ele pode ter um transtorno mental. Bem na roça, né, o povo mais simples. E ele começou a nutrir isso na mente dele todo dia, ou dia sim, dia não sei. Ele ia ao cemitério, né? E todo mundo sabia que ele ia visitar o túmulo, mas ninguém sabia que ele estava vendo a esposa morta. Que na verdade, vocês sabem, ele não estava vendo a esposa morta. Ele estava sofrendo de um delírio por uma doença mental e bem provavelmente potencializado por algum tipo de demônio que em algum momento da vida dele se apropriou dessa dor, desse luto, da morte da esposa e começou a enganá-lo, se passando por ela. Então esse demônio aparecia como se fosse a esposa, falava com ele, comunicava com ele e estava mantendo ele preso nessa paranoia. Então veja, ele tem uma predisposição a ter essa doença mental e o demônio se aproveitou dessa fraqueza. E talvez até alguém na igreja evangélica que ele não gostava foi expulsar esse demônio. E por isso ele desenvolveu também essa raiva contra aquela igreja. Tudo faz sentido, né, nesse momento. E aí eu conversando com ele, ouvindo essa fala dele, ouvindo essa história dele, eu comecei a entender que realmente tinha um quadro de surto psicótico e possessão demoníaca acontecendo ali. Então, em determinado momento, eu falei para ele, olha, seu fulano, o que o senhor acha de eu expulsar esse demônio? Aí ele falou, você consegue? Eu falei, olha, eu consigo, só que pode acontecer algumas coisas, tá? Primeiro, o senhor acha normal o senhor ver a sua esposa que já faleceu? Daí ele falou, eu achei estranho. Porque, olha, veja, se a sua esposa era uma mulher boa, eu fui nessa onda, eu não fui falar de salvação dos moldes evangélicos, eu fui nessa onda, eu falei assim, se a sua esposa era uma mulher boa, ela não deveria estar no céu agora, com Deus? E ele falou, sim. Eu falei, então por que ela estaria no cemitério te esperando para conversar com o senhor? Ela não subiu para o céu? Ela não está com Deus? Aí ele, é porque Deus deixava ela voltar a falar comigo. E eu comecei a racionalizar. Mas quantas pessoas que já morreram, que o senhor conhece, Deus deixou voltar a falar com o senhor? Daí ele começou, minha sobrinha morreu. E a sua sobrinha voltou a falar com o senhor? Não, nunca voltou. Mas ele entrava nessa de lucidez e de surto. Mas a minha esposa era muito minha companheira, né? Ela queria voltar a falar comigo. Ela queria voltar. Aí ela falava com Deus. E aí Deus deixava ela voltar. Então eu percebi que, sabe, nessa linha de racionalizar não adiantava. Então eu fui pro lado do vamos expulsar o demônio. Então eu posso fazer uma oração para expulsar esse demônio? E ele sumir da sua vida? E aí ele deixar a sua vida em paz? E ele falou assim, pode. Eu disse, mas talvez, quando eu orar, ele queira vir para cima do senhor. O senhor confia em mim? Eu estava conversando com ele uma meia hora. Dele, eu confio. Falei, então eu vou orar. E aí eu peguei, abracei ele estava com sangue, assim, abracei ele de lado, assim. Já pensando que se ele manifestasse, eu estava segurando os braços dele. E eu orei, com todo carinho, com toda a fé. Senhor, em nome de Jesus. Esse demônio, que aí na minha oração é óbvio, não é o demônio que está dentro da bota, é o demônio que está nele, no ambiente espiritual dele. Senhor, esse demônio que está nesse ambiente, que está nessa bota, que está perseguindo o seu fulano, eu repreendo ele em nome de Jesus. Se esse demônio está enganando ele, se aparentando ser a esposa dele, eu repreendo em nome de Jesus. Se esse demônio está fortalecendo uma fraqueza mental, uma doença, um surto psicótico, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, que toda a carga maligna e espiritual saia agora da mente do seu fulano, em nome do Senhor Jesus. E que se ele precisa ser medicamentado, né? Precisa ser cuidado com medicamentos, que ele possa ter o corpo dele físico
mental disponível para esse medicamento, para esse tratamento médico, para que ele tenha cura, para que ele tenha uma vida adaptada, boa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, seu fulano. Ele disse, amém a nós todos. E ele fez assim, ó. Deitou e apagou. Na hora que eu orei, expulsando esse demônio, o medicamento que estava sendo bloqueado. Por isso que eu digo para vocês, quando um demônio possui uma pessoa, ele domina o sistema nervoso central. Eu acho que ele faz um... Eu não consigo explicar isso fisicamente, mas eu penso que o demônio consegue bloquear de alguma forma. Porque o demônio, para movimentar boca, para ver pelos olhos da pessoa, ele tem que dominar neurônios, núcleos cerebrais. Sistema periférico, sistema autônomo não, porque senão ele mataria a pessoa. Mas vários sistemas do corpo, o demônio tem que conseguir dominar. E eu penso que nesse domínio ele bloqueia alguns neuroquímicos. Como o medicamento tinha sido ministrado intravenoso, estava na corrente sanguínea, estava vindo para o cérebro, por que não fez efeito? Porque o demônio estava bloqueando esses neuroquímicos. A hora que eu ordenei e orei com ele, e ele disse amém, o demônio saiu do ambiente físico e deixou a mente dele, automaticamente os mecanismos de absorção sinápticos absorveram aqueles elementos químicos que fazem parte do sedativo e ele dormiu naquela mesma hora. Eu levantei, chamei a equipe médica, falei, olha, ele apagou aqui. Aí eles vieram correndo, mediram batimento cardíaco, pressão sanguínea e tal, ele estava sedado. Pressão baixa, normal, batimento baixo, ele estava sedado, dormindo. Aí foi aquele negócio de limpa, já jogaram álcool nos meus braços, me lavaram ali e tudo mais. E a diretora me chamou num canto e falou, o que era? E eu falei, eu vou dizer para você que era um surto psicótico associado a uma manifestação demoníaca. Tinha um demônio na vida dele. Eu orei em nome de Jesus e expulsei esse demônio. E ela agradeceu, o pessoal aplaudiu, cozinheiro, faxineiro, enfermeiro. O pessoal aplaudiu, foi muito legal, assim, eu vê-los aplaudindo uma libertação, sabe? Que não é um ambiente de igreja, é um ambiente profissional no hospital. Todo mundo agoniado, angustiado, porque não tinham conseguido ajudá-lo, estão vendo ali como uma vida, um paciente. E aí, sabe, aplaudir Jesus, porque Jesus conseguiu ajudar. É muito legal isso. No dia seguinte eu fui lá, ele estava meio grogue ainda, eu acho que a medicação foi muito forte, e já tinha, o pessoal da família estava junto ali, eu conversei com alguns familiares, pedi se eu podia visitá-lo depois no interior e tudo mais, e visitei ele mais 2 dias, enquanto ele estava no hospital, ele recebeu alta, e eu fui no interior visitá-lo, até porque naquela comunidade tinha uma família que eu havia ganhado para Jesus, e nós tínhamos um obreiro nosso que fazia culto sexta-feira, se não me engano, ou quinta não, porque tinha culto na igreja. Então era sexta ou quarta, eu acho que era sexta. Fazia culto lá na comunidade e eu sempre ia nesses cultos. E aí eu falei com a família que eu iria na próxima sexta para fazer o culto e gostaria que a família toda fosse no culto lá. E a família foi muito legal. Depois teve até uma galinhada, né? Tipo um risoto com a galinha do tacho, que eles chamam lá no sul, aqui no sul. E eu preguei o evangelho, nós fizemos louvor, inclusive, na verdade, foi um moço fazer o louvor junto comigo, e eu preguei a palavra de Deus, e conversei com a família, eles declararam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, entregaram suas vidas a Jesus, conversei com o seu fulano, que eu não me lembro o nome que eu dei no início do vídeo, alguém lembra? Eu falei Benedito, alguma coisa assim? Não é? Seria o pseudônimo, né? Conversei com ele, e ele já melhor, já estava medicado, para mim aqui no meu retorno aqui saiu do ar, mas para vocês tá bom? Acho que sim, né? Tá bom, né? Eu tenho um retorno do YouTube aqui, sumiu aqui, mas acho que tá tudo certo. Ele estava medicado já, então ele começou a tomar os medicamentos psiquiátricos e ele estava bem. E ele me contou realmente que ele... Tá tudo normal, né? Obrigado, Dominique. Obrigado. E ele começou a me contar que ele realmente tinha começado a ver a esposa morta. Ele passou por um período de luto. A esposa morreu, né? Doença e tal.
Ele passou uma semana, duas, assim, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Acho que quase um mês, se não me engano. E aí, num dos dias que ele foi para visitar o túmulo, ele chegou lá e viu a esposa sentada no túmulo. Olha que triste, né? E aí ele ficou muito espantado e era muito real para ele. E já era o demônio enganando ele. E ele passou a ficar pior todas as vezes. E a esposa já estava falando para ele fazer coisas, sabe? Tipo, que fulano de tal era mal, que ele tinha que fazer mal para aquela pessoa. A esposa, né? Aspas aqui, é o demônio se passando pela esposa, já estava começando a dar ordens para ele começar a cometer alguns crimes que ele, graças a Deus, não cometeu, mas ele já estava agora medicado e entendendo, através da palavra de Deus, que ele estava sendo alvo de um ataque maligno. A gente repreendeu aquele demônio e a esposa, aspas, né, nunca mais apareceu para ele. Ele nunca mais viu a esposa. Então, assim, é uma história de libertação e, obviamente, toda história de libertação tem o histórico da conversão daquela família. A família toda entregou a sua vida para Jesus, o que é maravilhoso. Amém? Que Deus possa abençoar, né, a vida e a família desse senhor e que eles possam estar, eu não sei se eles estão vivos, né? Mas espero que eles possam estar bem, felizes, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém?